Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa criança interior, da importância, né, da gente poder ressignificar, curar, entender os nossos pais, entender a nossa infância, entender as raízes, como que estava a nossa base, a nossa estrutura familiar no momento que você chegou, sabe? No momento que você se tornou pertencente daquela família, desse lado de cá, né? E ressignificar, sabe? Como é que foi, como que você se sentiu, né? As necessidades de quando você era um bebê e depois uma criança, sabe? A psicologia, ela tem um estudo que fala que do 0 aos 7 anos, tudo que a gente viveu vai ficar registrado e que vai ser dessa forma, né? Da forma que a gente interpretou os fatos ali, que a gente vai interpretar os fatos ao longo da nossa vida. Então, ressignificar a forma que a gente interpretou, né, os fatos, as situações, é muito importante. Importante também a gente entender que na psique infantil, né, as crianças interpretam as situações de uma forma diferente. O mundo delas é diferente. Eu não tenho a informação de forma correta, mas eu acredito que até os 2 anos da criança, ela vê que ela e a mãe dela, né, a minha mãe e eu, é o único mundo que ela tem, né? E depois de um certo tempo, ela entende que existe o pai e os irmãos e o coletivo. Então demora um certo tempo, até os 7 anos ela se desenvolve nisso. Então, tudo que a criança vai passar para ela vai ser muito mais intenso, vai ser muito maior, né? Por isso a importância de ressignificar, sabe? Depois que a gente cresce e entende que as coisas são um tanto quanto diferentes, a gente precisa sair daquela posição. Porque, querendo ou não, a criança, ela não entende por que das situações se darem da forma que se dão, né? Então, ou ela se coloca numa posição de culpada, né? Tudo isso está acontecendo por culpa minha, ou elas colocam numa posição de vítima, né? Por que tá acontecendo justo comigo? E a sua criança interior, ela vai levar isso ao longo da sua vida, né? A direção de ser o culpado por todas as coisas, e aí você tem um olhar negativo demais, do que eu ponho a mão eu estrago, nada vai dar certo, eu não sou competente, eu não sou o suficiente, sabe? São esses tipos de crença que uma pessoa que se sente culpada, né, pelas coisas que ela viu ao longo da infância, ela vai reproduzir e se sentir culpada também pelas coisas que não vão ser funcional na vida dela, né? O medo do erro vai fazer ela se cobrar e sempre se levar como a culpada das coisas não funcionarem. Já a pessoa, né, que vai se fazer de vítima, ela sempre vai ter o olhar de porque comigo, também comigo não funciona, só pra mim que não dá certo, tá tudo errado comigo, porque comigo, Deus não gosta de mim, sabe? Fica nesse posicionamento e sempre relutando contra a fluidez, contra o crescimento, sabe? 80% dos nossos pensamentos diários são pensamentos negativos. A gente tem que se tornar consciente disso. Se a gente pensa 25 mil pensamentos por hora, 80% disso é pensamento negativo, entendeu? Então, assim, é muito importante filtrar, entender o que a gente tá vendo. Será que é realmente aquilo ali que a realidade tá te mostrando? Porque sentimento e emoção são duas coisas diferentes, sabe? Você não pode tomar uma decisão baseado na emoção que você está sentindo naquele momento. E a sua criança interior, muitas das vezes, ela vai te fazer agir por impulso pela emoção que está sendo causada nela. Olha o quanto que isso é forte, né? Olha o quanto que, às vezes, você tem ali metas, projetos e por crenças que a sua criança interior está carregando, você está bloqueando, você está barrando, você está sabotando tudo isso de chegar até você, sabe? Quando eu comecei a estudar o tarô, né? Pra quem não sabe, eu sou taróloga. E comecei a introduzir os símbolos na minha vida, né? A entender como é que funcionava o nosso inconsciente, né? Como que a gente... Porque é como se a nossa mente fosse um computador avançado de descriptografar todos os fatos e acontecimentos. E aquilo ali vai criando janelas dentro de nós. E a gente vai, como eu acabei de dizer, 80% dos nossos pensamentos
são negativos. Então, se a gente tem um lar, né, uma base, onde a gente viveu traumas, onde a gente foi negligenciado, onde coisas aconteceram que não foram tão benéficas assim para o seu crescimento, a gente vai ter a tendência a ver o mundo assim, a acreditar que tudo que tiver nas nossas mãos vai ter um final ruim. Não vai dar certo, não vai prosperar, não vai crescer, sabe? E se crescer, vai crescer pro lado que vai ser confusão e gritaria e tal. Então é muito importante, gente, que a gente ressignifique, sabe? As coisas que aconteceram na nossa infância, as situações que foram colocadas a nós, né, por outras pessoas, por terceiros. Os nossos pais, as figuras de autoridade ali no nosso momento de crescimento, né, de desenvolvimento. Eu vivi traumas fortes na minha infância e que, graças a Deus, eu consegui vencer através da reprogramação da minha mente, sabe? Então é muito importante que a gente reprograme o que a gente está sentindo, sabe? Porque, como eu disse, sentimento e emoção é diferente. E às vezes a gente vai, por conta de uma emoção causada lá atrás, né? Vive um trauma com 6 anos. Esse trauma me gerou uma emoção e me fez eu me senti ridicularizada. Então, automaticamente, eu vou semeando todo dia semente de me sentir ridicularizada, sabe? Eu vou me colocar em situações onde eu vou me sentir dessa forma para eu comprovar, né, a minha crença de que eu estava certa. Então, é por isso que é importante ressignificar o que você acha que você tá vendo, sabe? Baseado numa emoção que você sentiu lá atrás. Por que a gente precisa, né, desse tato de entender que o que eu vi não é o que realmente é? Para que a gente tenha a maturidade de mudar as coisas, sabe? Às vezes, pelas nossas emoções, né, a gente acaba acreditando no que a gente viu e levando aquilo ali como verdade. Mas a nossa visão é muito limitada do que realmente é a vida, do que realmente está acontecendo à nossa volta, né? Então, qual que é a importância, né? Tipo assim, não, peraí, deixa eu tirar o meu ego de cena e ver somente aquilo ali que aconteceu para depois eu julgar, né? É isso que chama, é isso que é o ressignificar, sabe? Eu olhar depois com uma visão mais adequada, uma visão superior. Eu já olhei para aquilo ali, né? Quando eu vivi aquele fato, eu olhei para aquilo ali. Então agora eu vou voltar naquele fato fora de cena, né? Sem a minha emoção, né? Para ver como eu me sinto, né? Então, olhar para os nossos pais fora, né? Eu sou a Sabrina e os meus pais são os meus pais, mas eu preciso olhar para eles como homem e mulher, né? Para enxergar que eles não erraram porque eles quiseram me culpar de alguma coisa ou porque eles achavam que eu merecia ser punida de algo, sabe? Aconteceu porque era dessa forma que você tinha que aprender e era esse o melhor que os seus pais podiam dar naquele momento, sabe? Então, olhar para sua criança interior e falar: tá tudo bem agora, eu tô aqui, eu tô cuidando de você, agora a gente tá junto. Você não vai mais se sentir abandonada, você não vai mais se sentir traída, você não vai mais se sentir rejeitada, sabe? E acolher a sua criança, voltar ali naquela, sabe? Naquele sentimento de proteção e proteger a sua criança. Porque por mais que você possa não ter recebido isso dos seus pais, agora você pode se dar isso. Agora você tem autonomia, autoridade, independência de se dar o melhor para você, né? Para que você possa correr atrás dos seus sonhos, sabe? Realizar os sonhos da sua criança interior e se tornar uma pessoa mais feliz. Porque, querendo ou não, a nossa criança interior, ela vai sempre interferir na nossa vida. Sempre. A gente pode ter 80 anos, que vai acontecer sensações, que vai acontecer situações, que vai vir cheiro, vai vir uma pessoa, vai falar uma frase, você vai ler em algum lugar que vai te remeter à sua infância. Aquilo ali tá ali dentro de você, tá vivo, sabe? Em algum lugar do seu ser, você continua sendo aquela criança que estava correndo e jogando bola e brincando de bicicleta e sonhando em ter a casa na árvore, sabe? Ela ainda existe.
Ela tá aí dentro de você. Ela merece ser honrada, ser respeitada, ser reconhecida, ser vista, sabe? Ser realizada. Ela merece muito se sentir realizada, sabe? Porque a frustração, ela te faz a cada dia mais desacreditar de quem que você é, do seu potencial, das coisas que você carrega, do que você veio fazer aqui, da diferença que você faz na vida de outras pessoas, né? E às vezes essa frustração, ela tá tão lá registrada de quando você era pequenininho, que você nem lembra por que você é frustrado, sabe? Então, volta, sabe? Às vezes você queria ser escritor, e aí você ficava escrevendo, 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 e aí um dia alguém virou pra você e falou: Isso é uma bobagem. E alguém que você tinha uma grande expectativa. Era alguém que a opinião dela era importante pra você. E aí você levou aquilo ali como verdade, né? Você validou aquilo ali. Tudo que o ser humano mais quer é ser pertencente, né? E pertencer, querendo ou não, te traz aquela coisa de eu preciso estar validado no meio dos outros, porque senão eu vou fazer parte de quê? Se essas pessoas não me aceitam, eu não faço parte daqui, entende? Então, por esse fato, né, de alguém ir lá e julgar você pela escrita, falar que aquilo ali não ia te levar a lugar nenhum, você deixou de prosperar muito com as suas obras maravilhosas que você poderia ter escrito e desbloqueado e ajudado a destravar várias pessoas, sabe? Então, às vezes, a gente escuta muito aquela frase: os nossos pais só querem o melhor pra gente. Mas muitas das vezes, a gente não sabe o que é melhor pra nós. Os nossos pais também, às vezes, passam por isso, de não saber o melhor pra eles. Então, é importante reconhecer, né, a constelação sistêmica. Ela fala muito sobre isso, sobre a importância de dar o devido lugar para cada pessoa no nosso sistema, né? Na nossa árvore genealógica, na nossa ancestralidade, independente de como que você vai querer chamar. É muito importante reconhecer o lugar de cada um, né? O que que cada um faz, o que que cada um veio trazer, né? Porque a gente tem a nossa herança genética, o que está incrustado mesmo na nossa ancestralidade ali com várias pessoas, mas tem o que é só nosso, o que é único, sabe? O que é autêntico. Então, por essa autenticidade é que a gente tem que colocar cada pessoa no seu devido lugar, né? No último vídeo, puxando o gancho, né? Tipo, fala sobre os nãos, né? A importância de dizer não pro outro, de se respeitar, sabe? Também colocar a nossa ancestralidade e se colocar no lugar, no seu lugar, né? Falar: pai, mãe, gratidão por tudo que vocês fizeram até aqui, pela forma que vocês me introduziram, pelas coisas, pelas crenças, pelos ensinamentos que vocês me trouxeram. Eu agradeço muito, mas daqui em diante é comigo. Eu preciso fazer diferente. É muito importante. Fale para você mesmo, né? Imagina os seus pais. Quando você fecha os olhos e vê os seus pais, você se vê grande, você se vê pequena, você vê os seus pais maior, você vê os seus pais menor. Isso tudo vai dizer muito sobre como que a gente vê a vida, né? Porque os nossos pais foram os seres que colocaram, que viabilizaram a nossa chegada até aqui. Por isso que lá na Bíblia fala da importância de honrar os nossos pais, né? Honrar e amar é duas coisas diferentes, mas devemos honrar os nossos pais simplesmente pela oportunidade de estar aqui, de estar aprendendo com eles, de estar aprendendo com outras pessoas e de estar podendo fazer diferente deles. Olha o quanto que isso é importante, né? Então, honre os seus pais, agradeçam. Gratidão, pai, gratidão, mãe, mas da agora em diante eu vou fazer diferente. Eu preciso prosperar. As suas crenças me fizeram chegar até aqui, gratidão, mas agora eu faço parte de um outro sistema. Agora eu quero fazer parte do novo. Agora eu quero diferente, sabe? Olhe para os seus pais, veja a sua ancestralidade ali, os seus avós, os seus bisavós, sabe? E reconheça, agradeça pela oportunidade de estar aqui, né? E fala: agora eu preciso fazer diferente, sabe? Eu quero fazer diferente, entende? E aí você se sente liberada para aquilo,
né? Um dia eu quero trazer uma meditação para cá, pra gente poder voltar, né, em traumas da infância, curar ali um pouquinho o que tá, né, travado dentro de nós, fazer a gente voltar ali para aquele momento e recobrar a nossa consciência de que agora tá tudo certo. Naquele momento, você via que estava tudo errado, você não entendia o porquê, ou se questionava o porquê comigo, né? Por que que eu fiz para merecer, sabe? E ressignificar esse momento, se dar a oportunidade de ser acolhedora com você mesmo, sabe? E agradecer, né? Depois de reconhecer, ver o trauma por um outro olhar, reconhecer e agradecer, sabe? Gratidão por estar vendo dessa forma agora. Porque aquilo ali que foi um trauma para você, com certeza foi um grande impulso para você crescer, sabe? É um grande impulso de crescimento. Eu falo por experiência própria, né? Eu vivi alguns traumas bem fortes na minha infância e com certeza são degraus assim enormes que a gente sobe, sabe? Quando a gente fala venci esse trauma, nossa, eu ressignifiquei, né? Essa forma que eu via os meus pais, eu ressignifiquei esse sentimento que eu tinha dentro de mim e agora eu tô livre para fazer do meu jeito, sabe? Porque a escolha é nossa. A partir do momento que a gente se cura, é escolha nossa continuar responsabilizando os nossos pais ou essas figuras, né, das coisas que não dão tão certo assim na nossa vida. É a nossa escolha, sabe? Até os nossos pais, né, a gente escolheu ter eles, a gente programou isso junto, né? Aquilo ali você entendeu que era o melhor para você evoluir e chegar onde você precisava, com aqueles dois que te trouxeram aqui. Então, honre isso, sabe? Reconheça quem são essas pessoas. Pare de buscar a validação deles. Não é isso que é importante. Não é isso que é importante. Não é eles falar, nossa, meu filho não me dá problema. Minha filha é boazinha. Meu filho fez a faculdade que eu queria. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o quanto você reconhece e tem pra perto, dentro de você, os seus pais, sabe? Às vezes você não tem uma relação boa com eles. Às vezes você nem fala com eles, mas como é que tá dentro de você, sabe? Dentro de você tá limpa a couraça que tinha, você tirou, né? Tem gente que passa a vida toda sem poder analisar, né, essas coisas, analisar essas situações, analisar como que foi, como é que você se sentiu, né, no momento ali que você estava vivendo aquele trauma. E agora você tem a oportunidade de falar, tá tudo bem, sabe? Eu tô no controle agora. Eu posso fazer por mim. Eu vou fazer diferente dessa vez, sabe? Eu faço diferente com a minha criança interior. Porque, querendo ou não, as nossas atitudes, as nossas ações, elas também refletem na nossa criança interior. A nossa criança interior, ela fica frustrada com as nossas atitudes, ela fica feliz, ela corresponde a cada ação que a gente tem no nosso dia a dia. Então, não é responsabilizar os nossos pais que vai resolver os nossos problemas, né? Colocar a mão na massa e falar, eu vou fazer diferente agora. Porque já que a sua criança continua interpretando todas as coisas que você traz, né? As coisas que você fizer e se frustrar, ela vai responsabilizar quem, né? Porque a partir do momento que você se cura, você te dá autonomia de você falar, a vida é minha, e eu escolho por mim, eu vou fazer diferente, sabe? Então, a sua criança, ela sempre vai estar olhando para alguém. Ela sempre vai ter um olhar de referência para uma pessoa, sabe? Ela sempre vai acreditar, né? Ela sempre vai ter expectativas. Então, faça valer a pena, faça fazer sentido, sabe? Sair da posição de vítima, né? De sofredor, de tudo é culpa minha, é muito importante para que a gente possa prosperar, né? Ressignificar é fazer uma higienização dentro das nossas memórias, sabe? Para que aquilo ali comece a fazer mais sentido, né? Para que a gente possa fazer memórias diferentes do que a gente mais recrimina, né? É isso que a ressignificação é. E
E é isso, gente. Eu queria poder ficar falando muito, muito, muito mais aqui, porque esse assunto, assim, é extenso, é muito grande e é muito importante. Claro que eu vou trazer outros vídeos, mas para não ficar muito longo, né, pra gente poder absorver o conteúdo, assim, sem ficar chato, extenso, eu tô parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye, bye.